Bom, meninos, agora nós vamos começar a dar continuidade à nossa aula de hemorragia de segunda metade, né? Em que nós falamos primeiramente do descolamento prematuro de placenta, DPP, né, na nossa aula, e aí não deu tempo. Então, nós vamos continuar agora com as outras hemorragias, que é a ruptura de vasa prévia, ruptura uterina, placenta prévia, tá bom? Então, nós vamos começar falando de ruptura de vasa prévia. O que é isso? Vocês podem ver aqui na fotinha, o ultrassom, que eu tenho o colo, o canal cervical, eu tenho o polo cefálico, e na frente do polo cefálico eu tenho um vaso passando aqui, né? É como se fosse um vaso fetal, bem na frente do polo cefálico. Então, quando a gente fala de vasa prévia, são o quê? São vasos de inserções ligamentosas que transitam no segmento inferior. Então, assim, são vasos da placenta que eles conseguem passar ali pelo canal. Então, quando a gente fala de ruptura de vasa prévia, o que acontece? Ou na hora, geralmente na ruptura da bolsa, geralmente o que a gente faz quando vai fazer a amniocentese, que você rompe a bolsa com o aparelhinho, você muitas vezes, ou na hora do trabalho de parto, rompe esses vasos. Então, qual que é o grande diferencial de ruptura de vasa prévia? É o único sangramento que é fetal. Então, como é um sangramento que ele vem na parte placentária, esse sangue é do bebê, não é um sangue materno. Então, isso é um grande diferencial. E, geralmente, ele só acontece quando você rompe as membranas. E aí você começa a apresentar. É raro, é em cerca de 1 para cada 3.000 nascidos. Só que a gente tem uma grande mortalidade fetal. Por quê? Por ser um sangramento fetal. E às vezes, eu falo que é difícil de diagnosticar. Às vezes o médico vai diagnosticar no ultrassom, ele vai ver, igual vocês viram na imagem anterior, a presença de um Doppler aqui, de um vaso entre o polo cefálico e o canal cervical. Ou quando às vezes a gente vai fazer a amnioscopia, que a gente pega o amnioscópio e passa vaginal para a gente olhar a bolsa, o líquido. Na hora da amnioscopia você vê a presença dos vasos ali na parte inferior, né, na parte do segmento inferior. Então, o que a gente falou, é difícil esse diagnóstico antes ou durante o parto. Então, seria, na verdade, mesmo por ultrassom com Doppler para a gente poder estar fazendo esse diagnóstico. Como eu já disse, na amnioscopia a gente pode visualizar. E, geralmente, acaba que quando a gente vê isso durante o trabalho de parto, ou na hora que rompe a bolsa num trabalho de parto e você vê esse sangramento, acaba virando uma cesárea de emergência. Porque a gente não tem muito tempo para esperar. Lembrando sempre que é um sangramento fetal. Então, a via de parto acaba se tornando uma cesárea de emergência. Outro sangramento que nós temos que falar é a placenta prévia. A placenta prévia é uma patologia que está se tornando cada vez mais frequente nos dias atuais devido às cirurgias uterinas, ou seja, devido ao grande número de cesáreas, as miomectomias, as cicatrizes uterinas. Então, o que acontece na placenta prévia? A inserção placentária, ao invés dela ser normal, ela é no segmento inferior uterino. E aí ela pode ser tanto obstruindo o segmento inferior, quanto às vezes só próxima a ele. Então a gente vê aqui, muitas vezes, durante o canal aqui, ó, você vai ver aqui a cervice e você vê a placenta obstruindo o canal. Nessa foto aqui da mesma forma, ó, quando você vai ver o canal cervical, no ultrassom você vê que o tecido placentário, ele obstrui a passagem desse canal. Na foto aqui embaixo, ó, ele não está obstruindo, mas ele está bem rente ao canal cervical. Então, isso tudo nós chamamos de placenta prévia. Então, é uma das causas mais importantes de sangramento na segunda metade da gestação. A gente tem uma incidência de 1 para 200 gestações, não é uma incidência ainda tão alta, mas a gente tem que lembrar que essa incidência está aumentando. E geralmente é comum, quando a gente faz aquele ultrassom ali de 16 semanas, muitas vezes o ultrassonografista fala, a placenta está baixa.
tem que acompanhar posteriormente para ver. Porque geralmente 90% vão se normalizar. Aí a gente fala, doutor, é a teoria da migração, a placenta vai mudar. À medida que a gestação for desenvolvendo, a placenta muda de local? Não, a placenta ela não muda de local, ela está inserida no miométrio. Mas o crescimento do útero faz com que ela afaste do canal cervical. O que é o nosso grande medo? Que placenta prévia, muitas vezes, ela vem associada e ela aumenta muito a probabilidade de uma segunda patologia, que é o acretismo placentário, que é quando eu tenho a invasão da placenta, além ali da decídua, ela vai entrar no miométrio, às vezes na serosa, e aí vai para diversos graus de acretismo. Então, isso complica bastante o parto, na verdade, né? Esse acretismo placentário, porque aumenta a grande chance de hemorragias. Então, muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico de placenta prévia, acaba que nós pedimos para o ultrassonografista, muitas vezes, fazer o Doppler da placenta para avaliar se não tem a presença de acretismo placentário associado com uma placenta prévia. Então, quais seriam os fatores de risco? Multiparidade, endometrite anterior, porque tem aquela inflamação no endométrio, mulheres de idade avançada, mulheres que foram submetidas a curetagens anteriores, podendo lesar ali a basal do endométrio, cicatrizes uterinas, como eu já falei, em miomectomias, em cesáreas anteriores. Também acredita-se que o ovo hipoativo, que a gente fala que é aquele ovo e que a fase de implantação dele demora mais do que 7 dias, ou seja, então ele não se implanta no fundo uterino, ele acaba se implantando no segmento. Tabagismo e gemelaridade. Tá? Como que nós vamos classificar, então, a placenta prévia? A gente tem a placenta prévia centro total ou completa, que a gente fala, em que a placenta ela obstrui todo, essa foto do meio aqui, ela obstrui todo o canal cervical. Impossível fazer um parto. Doutora, tem como uma placenta prévia ser um parto vaginal? Não tem como. Tá? Como é que eu vou fazer um parto vaginal se quando eu começar a dilatar a parte cervical, a placenta está ali na frente, vai ter descolamento de placenta, vai ter sangramento, complicação na certa, tá? Então, placenta centro total é igual a interrupção por via alta. Aí a gente tem a placenta marginal, que a gente fala, em que a placenta ela se aproxima vamos supor, ela encosta ali no orifício, mas ela não obstrui ele todo. E nós temos só o que a gente chama de placenta baixa, que é a placenta em que ela está a 2 centímetros do orifício. Doutora, uma placenta baixa pode evoluir com parto normal? Pode, muito bem acompanhado, observando o sangramento e dependendo da dilatação, tá? Ela pode sim evoluir para um parto normal. Agora, placenta centro total, impossível parto vaginal. E aí, como que muitas vezes a gente faz o diagnóstico? Muitas vezes o diagnóstico ele é clínico, ou seja, é aquela paciente que chega com queixa de sangramento no 2º e no 3º trimestre de gestação. Muitas vezes é um sangramento vermelho vivo, intermitente, ele não é de grande quantidade, ele é indolor, então a paciente ela não refere contrações. Doutor, começou um sangramentozinho aqui, tem hora que é mais, tem hora que é menos, bem vermelho, que começou do nada. E que geralmente a paciente faz repouso, ele para por si só, ou seja, ele é autolimitado. Muitas vezes a gente também pode ver esse sangramento sentinela, que a gente fala, que já é um sangramento também vermelho vivo, só que ele já é mais abundante entre 26 e 28 semanas, e aí acaba que a gente interna essa paciente para estar fazendo um acompanhamento mais de perto. O que é o grande problema da placenta prévia? Toque. Então, muitas vezes essa paciente chega no pronto-socorro, doutora, comecei um sangramento vaginal. E o médico, às vezes desavisado, vai fazer toque vaginal. Quando você fizer o toque, você vai tocar onde, muitas vezes? Ali próximo da placenta, ou na placenta, e você pode aumentar o sangramento. Então, eu sempre brinco, sangramento vaginal, gestante de 2º trimestre, ela não tem um ultrassom, ela não chegou com nenhum exame de imagem para você olhar se tem suspeita de uma placenta baixa, alguma coisa marginal, passa o espéculo primeiro e olha o que você está vendo ali para depois você pensar em fazer um toque. Se essa paciente já tiver um ultrassom anterior, já suspeitando de placenta prévia, já suspeitando de placenta
é centro total, aí que o toque está totalmente contraindicado mesmo, não tem a necessidade de você fazer o toque. Muitas vezes a gente faz, que eu falei para vocês, quando a gente suspeita de placenta prévia, a gente acaba pedindo um ultrassom abdominal com Doppler, para quê? Para a gente avaliar se tem acretismo ou não associado, até mesmo para a gente programar o parto. Eu trabalho num centro de baixo risco, numa cidade onde o nosso hospital é de baixo risco. Então, se eu tiver uma gestante com caso de acretismo placentário, eu não tenho, digamos assim, suporte para fazer esse parto. Eu não tenho como fazer uma embolização de artéria, eu não tenho. Então, se muitas vezes a gente acaba encaminhando a paciente. Por isso a importância de fazer o diagnóstico com antecedência, para a gente não ser pego de surpresa, para você preparar e programar uma cirurgia, que com certeza é uma cirurgia de risco. E aí o tratamento é o que? Essa paciente que tem uma placenta prévia, que tem uma placenta centro total, uma placenta marginal, nós vamos tanto evitar toque quanto evitar o coito. Então essa paciente vai ser solicitada que não tenha relação sexual durante essa gestação. Nós vamos fazer a imunoglobulina anti-D, né? Se essa paciente for uma paciente RH negativa e apresentar sangramentos. E dependendo da idade gestacional e da intensidade do sangramento, nós vamos interromper a gestação. Então, se é uma paciente que já está com 37 semanas, instável, na verdade é instável, ela tem 37 semanas e ela começou a apresentar um sangramento e instabilidade, não existe outro critério, é você interromper a gestação. Se ela tem menos de 37 semanas e ela está com sangramento estável, sangramento de pequena monta, pode ser expectante. Expectante que a gente fala pode ser para você fazer uma transferência, para você programar uma cirurgia ou para você ganhar, dependendo do quadro, ganhar tempo, chegar até 37 semanas para você estar interrompendo. Se ela tem menos do que 37 semanas e está instável, é interrupção também, tá, gente? Lembrar que se a paciente está estável, você ganha tempo, muitas vezes você ganha fazer a corticoterapia, tá? Principalmente se for uma idade gestacional abaixo de 34 semanas. A gente sabe que hoje a gente tem de usar a corticoterapia até 36 semanas. Mas dependendo da emergência, 36, 37, você acaba interrompendo. Se está abaixo de 34 semanas, é uma paciente que está com sangramento às vezes intermitente, está bem estável, às vezes você consegue ganhar o tempo de pelo menos fazer a corticoterapia para auxiliar o bebê. E aí você programa a interrupção. Então, qual é a via de parto? Na verdade, quando a gente fala que a gente tem, igual eu falei para vocês, uma prévia lateral, uma marginal, um feto viável, um pequeno sangramento, a paciente está em trabalho de parto, a paciente está com uma evolução boa, a gente pode acabar deixando evoluir para parto normal. Agora, se é uma placenta centro total, ou uma placenta, digamos assim, parcial, em que ela está pegando o orifício do colo, é indicação de cesárea. Se essa paciente tem uma placenta marginal, mas ela está com sangramento abundante, instabilidade hemodinâmica ou comprometimento fetal, a interrupção também é por via alta, que é parto cesárea. Então, quais seriam as complicações que a gente tem quando a gente fala de placenta prévia? Principalmente parto prematuro, o acretismo placentário, grandes hemorragias e hemorragias graves e muitas vezes amniorrex prematura, rompimento de bolsa precocemente. Então essas são as principais complicações e são complicações, digamos assim, graves, não são complicações simples. Então assim, é uma patologia que preocupa bastante a gente quando a paciente tem placenta prévia. E aí aqui, como nós já estudamos a DPP e a placenta prévia, eu sempre coloco um resuminho para a gente poder tentar diferenciar uma da outra. Então, aquela paciente que chega para a gente na segunda metade com um sangramento vaginal, quando eu vou pensar em DPP, quando eu vou pensar em placenta prévia? Então, é bem tranquilo. Placenta prévia, eu não tenho dor, eu tenho muitas vezes, vocês lembram aquele sangramento intermitente, um sangramentozinho sentinela, então ela pode ter um início insidioso, o sangue é vermelho vivo, o sofrimento fetal vai vir tardiamente, então essa paciente começa com sangramento e você olha a vitalidade fetal muitas vezes está boa. Você não tem hipertonia uterina, porque o que está sangrando é a placenta ali no canal cervical. E o diagnóstico pode ser feito sim pelo ultrassom. Na hora do ultrassom ele vai te mostrar que a placenta está obstruindo o canal cervical.
Já na DPP, a paciente tem dor, é um quadro súbito que começou de repente, com muita dor, é um sangramento geralmente escuro, bem escuro para preto, assim, aquele sangue mais, não é aquele sangue verde, vermelho. O sofrimento fetal muitas vezes é imediato, dependendo do grau do descolamento, né, que a gente fala já na DPP aguda. Ela vai ter aquela hipertonia típica, aquele útero em tábua, bem endurecido, bem dolorido. E quando você faz o ultrassom, pode ser normal, ou seja, muitas vezes o diagnóstico da DPP, quase sempre, ele é clínico. Então, você vê pelo quadro clínico e já faz o diagnóstico. Muitas vezes, na verdade, nem dá tempo de fazer um ultrassom. Você precisa tomar a conduta e fazer o tratamento antes de conseguir fazer um exame de ultrassom de imagem. Certo? E aí, agora nós vamos para mais um sangramento de de segunda metade, terceiro trimestre, principalmente, em que a gente fala da rotura uterina. É onde o útero se rompe, geralmente durante o parto ou durante manobras iatrogênicas, que a gente não deve fazer mais, né? Manobras de Christeller, onde você pressiona o fundo uterino na tentativa de acelerar o parto. E eu brinco que eu falo que o polo cefálico ele vai para onde é mais fácil. Então, às vezes, ali tem uma cicatriz uterina, tá mais fino ali naquele segmento. Quando você faz a pressão, acaba que o próprio polo cefálico ajuda a ruptura, a romper aquele segmento uterino. É muito grave. Então, a gente vai ter o rompimento do miométrio durante a gravidez ou durante o trabalho de parto. Geralmente, a gente é uma causa gravíssima em que a gente, muitas vezes, se não for diagnosticado de imediato, a gente pode perder tanto o feto quanto a mãe. Então, se é muito grave mesmo, ruptura uterina, vocês lembrem que a gente tem grandes artérias uterinas, ramos, digamos assim, da aorta, e que está bem ali, ou seja, vai ser um sangramento extremamente volumoso. Isso acontece com grande frequência quando se tenta induzir o trabalho de parto com cesárea. Então, hoje nós sabemos que não faz-se indução com misoprostol, a gente não induz parto normal em pacientes que têm cesárea prévia, que têm cicatriz uterina, e que, graças a Deus, ela é rara, então, em torno de 1 a cada 1.200 partos. Quando a gente fala de placenta prévia, que é 1 para 200, ruptura uterina é 1 para 1.200 partos. E a gente vê muitas vezes a ruptura ela pode ser tanto parcial quanto completa. Então, parcial acaba que a gente, muitas vezes, na hora da cesárea, né, que a gente vai conseguir identificar isso, você consegue ver só a presença da serose ali no útero. E essa paciente, muitas vezes, estava assintomática, tá? E a ruptura completa é quando você tem o rompimento todo da parede uterina, miométrio, serosa, pode ser tanto espontâneo quanto traumática, e que aí a gente vai cursar com choque hipovolêmico, com uma alterações importantes de imediato. Então, quais são os fatores predisponentes? Quando a gente tem macrosomia fetal ou multiparidade, gemelaridade, multiparidade porque as fibras uterinas elas já ficam mais delgaçadas, mais fragilizadas, gemelaridade pelo aumento do volume uterino, assim como macrosomia, vai ser um útero que vai ter uma distensão maior, principalmente cirurgias prévias, porque aqui na área da cicatriz, ela não é uma área que tem a mesma distensão, então ela é uma área mais frágil. Trabalho de parto prolongado, aqueles trabalhos de parto extenuantes, em que a paciente está ali há quase 1, 2 dias, tendo contrações e sendo estimulada. O uso de ocitocina e prostaglandina, principalmente associado a cirurgias prévias. E o pior que a gente chama de iatrogenia, quando a gente vai fazer manobras ou instrumentalização do parto, manobras de Christeller, que já são proscritas, na verdade, e que acabam aumentando a pressão e favorecendo a ruptura uterina. Então, quando a gente fala de uso de ocitocina e prostaglandina, quando a gente fala de conduzir o trabalho de parto, é o quê? Aquela mulher que está em trabalho de parto espontâneo e você usa do ocitocina em pequenas quantidades para fazer um ajuste de contração. Geralmente isso não aumenta o risco de ruptura quando a gente compara com o trabalho de parto espontâneo. Já o uso de prostaglandinas, que é o misoprostol,
ele não é recomendado de forma alguma para pacientes que têm cesárea anterior. Tá? Então, quais são... Quando a gente fala assim, quando o útero ele está para romper, na iminência de ruptura, ele dá algum sinal. Nós conseguimos observar esses sinais. A paciente ela começa a ter contrações extremamente intensas e extremamente dolorosas. E aí a gente tem dois sinais que a gente chama que é de Band e Fromel, que vai acontecer o quê? A gente tem uma mudança na conformação da barriga. A gente vai ter uma distensão do segmento inferior e forma como se fosse uma faixa. Então, ao invés de eu ter a barriga redondinha, eu vou ter a barriga como se fosse com uma faixa no meio, querendo dividir o segmento inferior. E o sinal de Fromel, que é o sinal de estiramento dos ligamentos redondos, trazendo o útero para frente. Sem falar que a gente vai ter alterações na frequência cardíaca fetal. Então, o que acontece quando nós vamos fazer o diagnóstico? Essa paciente ela vai ter uma dor intensa e, detalhe, de repente ela não estava tendo uma contratividade intensa com muita dor, de repente parou as contrações. Não, doutora, do nada, acabou as contrações. E aí a paciente começa a apresentar um sangramento vaginal, um sangramento urinário. A apresentação fetal ela sobe de uma vez e você começa a ver a paciente entrando em quadro de choque e não acha mais o BCF. Começa o BCF às vezes ficar baixo e às vezes você nem acha já o BCF. Você vai ter essa alteração. A gente já suspeita de cara de ruptura uterina. O tratamento não existe outro, é o tratamento cirúrgico de emergência, em que muitas vezes a gente vai, ou você vai fazer a rafia do útero, dependendo da ruptura, você consegue, ou às vezes vai fazer uma esterectomia de emergência, isso vai depender caso a caso, o que aconteceu, o caso da condição da paciente, tá? E muitas vezes o mais importante é a gente tentar prevenir. Então é o quê? É uma assistência obstétrica adequada, é um partograma bem feito, é um acompanhamento bem feito. Se você já vê uma paciente que já tem múltiplas cirurgias, múltiplas cesáreas, ou que já tem algumas cicatrizes uterinas, você pode acabar lançando mão de pedir para medir essa espessura do segmento uterino. Se ele tiver menor do que 1,5, a gente já sabe que tem um risco maior de ruptura. Então, às vezes, você não deixa essa paciente entrar em trabalho de parto, ou ela entrou em trabalho de parto, você acaba já fazendo a cesárea, ou às vezes programando mesmo uma cesárea eletiva para evitar um desfecho pior. Certo? Eu falei bem o geral, tá? Então, assim, se ficaram algumas dúvidas, se vocês querem alguns outros esclarecimentos, a gente vai conversar também no WhatsApp e pelo SEI, para a gente estar esclarecendo essas dúvidas, tá bom?